Finanças 2014. Agora vocês ficarão com o Leandro Sierra. O Leandro, ele vem com um discurso que pode ser até um pouco instigante só pelo nome. More de aluguel e se aposente antes dos 40 anos. Aproveite, tem muita coisa boa vindo aí. Aproveite a palestra do Leandro, vejo você ao final dela. Um grande abraço e até lá! Olá, meu nome é Leandro Sierra e agora vamos começar mais uma palestra do Congresso de Finanças 2014. E antes disso, eu gostaria de agradecer imensamente ao Tiago Feitosa por ter organizado esse congresso aqui com o fim de educar financeiramente grande parte da população de uma forma gratuita. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um tema aí que muitos de vocês já devem estar cansados de ouvir, e talvez seja um pouco até polêmico. E na palestra de hoje eu vou falar sobre um assunto que seria more de aluguel e se aposente antes dos 40 anos. Vocês sabem esse boom imobiliário e tal, e a gente vai falar um pouquinho dele. Queria também agradecer a todos vocês que hoje estão aqui participando dessa palestra e por estarem investindo o seu tempo aqui, se educando financeiramente. Vocês podem ter certeza que esse é o ponto inicial que todos devem ter, sempre em busca do aprendizado contínuo. Então vamos lá, vamos começar a palestra. Comprar ou alugar um imóvel? Eis a grande questão. Vocês podem ver aí, tem diversos sites aí famosos, com muitos artigos falando sobre o tal do boom imobiliário, é a hora certa de comprar ou não é. E hoje eu vou tentar mostrar aqui alguns fatos e dados, calculando juntamente com vocês, mostrando exemplos e simulações para vocês tirarem suas próprias conclusões se vale a pena alugar ou comprar um imóvel. E como é que a gente vai tratar esse assunto? Vamos avaliar os preços dos imóveis das grandes capitais, o que vale mais a pena, comprar à vista o seu apartamento, financiar, alugar, e vamos mostrar simulações aí para vocês compararem. E no final a gente vai chegar à conclusão sobre o que vale mais a pena, comprar o seu imóvel ou morar de aluguel e ter o seu dinheiro investido em outros investimentos. E aqui eu deixo uma frase do Albert Einstein que é extremamente importante. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar ter resultados diferentes. Ou seja, a gente não pode querer que a gente tenha resultados diferentes se a gente está sempre fazendo a mesma coisa. Se a gente quer ter resultado diferente, a nossa forma de agir também precisa ser diferente. E aqui eu vou estar expondo para vocês um modo de pensar um pouquinho diferente. Então, antes da gente começar, gostaria, primeiro, pedir a sua atenção plena aqui nessa palestra. Vale muito a pena você prestar atenção em todos os pontos para saber exatamente se vale a pena ou não morar de aluguel. Eu aconselho também a vocês terem um papel e uma caneta ao lado para que vocês possam anotar tudo que vocês acharem interessante dessa palestra. Inclusive qualquer tipo de dúvida. O nosso tempo hoje aqui é muito curto e a gente não vai poder tirar dúvidas durante essa palestra. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, anote ela no papel e mais para frente eu vou deixar meus contatos. Bom, falando em contatos, já vou deixar eles agora aqui para vocês. Tem o meu contato no Facebook, no LinkedIn, no Skype, meu e-mail e o site onde eu divulgo aí informações sobre como melhorar o desenvolvimento de sua carreira, como se tornar um profissional mais qualificado e com alta performance no seu trabalho. Então anote aí todos esses contatos e qualquer dúvida que vocês tenham, anotem isso e me mandem depois por e-mail. Bom, quem sou eu? Meu nome é Leandro Sierra, tenho 32 anos, moro em São Paulo, sou engenheiro elétrico, trabalho atualmente numa empresa de engenharia que presta consultoria, atuando como gerente de projetos. Também tenho formação de programação neurolinguística, sou formado em MBA de gestão de projetos, certificado
PMI, como PMP, Project Management Professional. Sou coach executivo de alta performance certificado pela CAC, Center for Advanced Coaching, e fundador do site turbinesuacarreira.com, onde divulgo para milhares de pessoas informações de como você crescer na carreira e ser um profissional mais qualificado. Então vamos lá, o que a gente vai ver hoje nessa palestra? Primeiro vamos falar do conceito de aposentadoria, o que é ser um aposentado hoje em dia. Depois vamos falar um pouquinho sobre os juros compostos, vamos entender como é que essa matemática que vai tornar a gente talvez milionário daqui a alguns anos. Vamos fazer uma comparação entre alugar e comprar um imóvel, e aqui eu vou simular com dados reais, para vocês terem noção e tirarem suas próprias conclusões se vale a pena ou não investir na compra de um imóvel. Vamos falar do acúmulo de capital, como é que os juros compostos podem fazer com que o nosso capital cresça exponencialmente em 10, 20, 30 anos. E finalmente vamos falar de um plano de ação. Depois de explicar tudo que a gente tem nessa palestra, eu vou te dar um plano de ação para você seguir e começar hoje mesmo a tomar uma ação para começar a pensar na sua aposentadoria. E no final dessa palestra, fique comigo aí que eu vou te mostrar, vou te dar de bônus essa palestra em PDF. Eu disponibilizei ela no meu site, num endereço específico, e no final eu vou estar divulgando esse endereço para que você faça o download dessa palestra e possa rever os conceitos que a gente vai falar aqui durante ela. Então vamos lá. Vamos começar pelo conceito da aposentadoria. Vamos validar o conceito aí para a gente parametrizar e deixar todo mundo na mesma toada. A aposentadoria, vocês podem ver aí que INSS a gente não pode depender dele. O valor que ele dá pra gente aí quando a gente se aposenta lá com 65, 70, 60 anos é muito baixo e não condiz com a realidade dos salários que a gente vai ter naquela época. Por exemplo, se a gente estiver ganhando 5, 6 mil, 7 mil, 10 mil naquela época e você se aposentar pelo máximo, você vai estar ganhando 2.500, 3.000, ou seja, é um decréscimo muito grande e a gente não pode depender do INSS. A gente pode ter essa aposentadoria, mas ela não deve ser a única. Não devemos contar com ela. O que a gente precisa fazer? Viver em padrões razoáveis. Hoje em dia a gente está numa bolha aí que muitas pessoas acabam querendo se mostrar, querendo ostentar que tem aquilo, tem aquilo. E na verdade isso aí só vai tomando nosso dinheiro e a gente vai entrando em dívidas, tendo os carros mais bonitos, mais caros, apartamentos caros, roupas chiques e assim por diante. E isso daí vai consumindo todo o nosso dinheiro. Se a gente quer pensar numa aposentadoria, a gente precisa viver em padrões abaixo do que a gente realmente pode viver, para assim juntar dinheiro para que essa aposentadoria chegue mais rápido. Precisamos fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Ou seja, dinheiro parado é perder dinheiro. Precisamos fazer esse dinheiro rodar e fazer com que ele nos gere mais dinheiro para que o nosso bolo no final cresça exponencialmente. E o nosso objetivo é o quê? É ter um montante de dinheiro suficiente para que os juros dele possa ser o nosso rendimento mensal. E dessa forma a gente estaria aposentado. Pois o que a gente tem que pensar de aposentadoria, na verdade, é quanto de renda eu preciso ter mensalmente caindo na minha conta para que eu consiga sobreviver num padrão que a gente considera razoável. Então, com isso na cabeça, a gente vai precisar saber quanto que é esse montante que a gente precisa juntar para que a gente consiga ter aí uma renda aí de investimento que vá nos dar essa aposentadoria o mais cedo possível. Então vamos lá, o que a gente precisa para se aposentar mais cedo? Primeira coisa, controlar os gastos. A gente precisa ter o controle financeiro das nossas finanças pessoais muito bem detalhado. Se você hoje não sabe onde você está gastando seu dinheiro, a primeira coisa que você precisa fazer é detalhar isso. Qualquer gasto que você tenha, anote no papel. Mais para frente eu vou disponibilizar para vocês uma planilha em Excel que eu utilizo, que é um controle simples de
gastos e receitas mensais. E com isso a gente consegue ver onde a gente está gastando mais e gastando menos e saber onde a gente pode economizar. Então a primeira coisa que todo mundo precisa fazer é ter esse controle financeiro. Anotar tudo que gasta, anotar todas as receitas que entram e saber qual que é o seu balanço financeiro mensal. A segunda coisa é que você tem que economizar o máximo possível, especialmente quando você está no início da sua vida, início da sua carreira. Pois quanto antes você começar a juntar esse dinheiro, maior vai ser o bolo, porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente dos juros compostos. Quanto mais você tem, mais esses juros vai trabalhando com você e vai te dar mais dinheiro lá na frente. Então, a dica é, tá no início da carreira, tá no início da sua vida, comece a juntar hoje mesmo. Pode parecer que esse dinheiro não é muito agora, mas lá na frente ele vai fazer toda a diferença. E a gente vai simular isso daqui a pouco. A gente tem que viver num padrão abaixo daquele que a gente possa viver, para que a gente consiga economizar esse dinheiro. Ou seja, não adianta eu ser um profissional que ganhe 5 mil, 10 mil, 15 mil, sei lá, por exemplo, vamos supor que eu ganhe 10 mil reais hoje em dia. Não adianta eu querer ter uma vida que eu gaste 10 mil reais, ou 9 mil reais, ou 12 mil reais. Se eu não preciso de uma vida extravagante, eu posso viver com 4 mil reais, 5 mil reais e ter o restante desse montante investido. E se eu ganho 4 mil, 3 mil, 2 mil, também eu posso me enquadrar numa vida em que eu gaste 1.500, 2 mil e ter aí um montante suficiente para começar a investir mensalmente e fazer meu bolo crescer para minha aposentadoria. Então, a primeira coisa é mapear onde você está hoje, qual que é o nível de salário que você tem e mapear o padrão de vida que você pode levar, levando em conta que você precisa economizar mensalmente um certo montante de dinheiro para que lá na frente você consiga se aposentar mais cedo. Outra coisa fundamental é que você precisa investir em conhecimento e educação financeira. Não adianta nada a gente ganhar altos rios de dinheiro, 10 mil, 15 mil, 20 mil, e ter muito dinheiro para investir e, por exemplo, investir na poupança. Poupança não dá dinheiro. Ela está pau a pau ali com a inflação, se bobear está até abaixo. Ou seja, você está só crescendo o seu montante para cobrir o que a inflação sobe. Então, poupança não é investimento. Se hoje você está investindo em poupança, você precisa parar imediatamente e rever seus conceitos. Precisa investir em educação financeira para conhecer os melhores tipos de investimento. E não fique com aquele conceito que não, eu preciso de um investimento muito baixo risco, garantido, isso é a poupança. Existem outros investimentos de baixo risco que dão pelo menos o dobro do que a poupança paga, como por exemplo títulos do Tesouro Direto. Então, invista em conhecimento financeiro. E uma outra coisa também é investir em sua carreira, pois como eu te falei, quanto mais a gente conseguir juntar no início da carreira, mais cedo a gente consegue se aposentar. Então você investindo na sua carreira hoje, você tem a possibilidade de começar a ganhar mais e com isso ter mais dinheiro para investir. Outra coisa, evitar dívidas e financiamentos de longo prazo. Bom, não preciso nem de falar que qualquer tipo de dívida ou financiamento você tem juros atrelado. E esses juros acabam te consumindo mais dinheiro que você não tem. Se quer comprar alguma coisa, tente juntar aquele dinheiro à vista para conseguir pagar à vista e com desconto. Tente se livrar de dívidas e financiamentos. E por último, aí o cartão de crédito. Para quem não sabe usar, a melhor coisa é você não ter cartão de crédito. Cancelar para evitar qualquer tipo de problema, pois se você cai nos juros do cartão de crédito, é um juros altíssimo e isso aí você tem que evitar de qualquer forma. Para aqueles que sabem trabalhar com cartão de crédito e pagam suas faturas mensalmente, sem problema nenhum, à vista, o cartão de crédito é uma boa opção, vocês ganham milhas, ganham pontos que depois vocês podem trocar por descontos. Então, aqui a gente tem dois divisores. Aqueles que sabem usar o cartão de crédito e têm possibilidade de pagar à vista todo mês, use o cartão de crédito e use com sabedoria.
Para aqueles que não têm controle financeiro e acabam tendo que parcelar as suas dívidas no cartão, tente zerar imediatamente essas dívidas, porque os juros do cartão de crédito são dos maiores do mercado e você tem que evitar eles. Então vamos lá. Uma grande pergunta aí que todo mundo fala: quanto que eu devo guardar mensalmente? Qual que é a proporção do meu salário que eu devo guardar? E aqui eu vou falar basicamente uma ideia geral por faixa etária, né? Então, a partir dos 20 anos, você tem que tentar guardar pelo menos 10% do valor que você recebe. Se você recebe R$1.000, eu te aconselho a guardar no mínimo R$100 desse dinheiro e investir ele em algum lugar. Se você, até os 30 anos, já deve subir esse valor para 20%. Aos 40 anos, você já tem que estar pensando em guardar 30% do seu montante. Nos 50 anos, 40%, e depois dos 60 anos, se você ainda estiver trabalhando, guardar pelo menos 50%. E aqui fica, né? Isso aqui é só uma sugestão, mas o máximo que você consegue guardar por mês é o ideal. Sendo que esses valores que eu estou postando para vocês aqui seriam o mínimo deles, mas se você conseguir guardar mais, guarde mais e invista. Porque você vai ver um pouquinho mais para frente que quanto mais você investir, principalmente no começo, maior vão ser seus rendimentos lá na frente. Vamos lá. Estabelecendo suas metas financeiras. Primeiramente, se você quer se aposentar, você tem que definir qual que é o valor razoável que você quer viver. Ou seja, quando você tiver com, vamos supor, 50 anos de idade e você quer se aposentar, qual que seria o salário ideal para que você possa viver uma vida razoável? Lembrando que provavelmente lá você vai ter filhos, seus filhos naqueles momentos vão estar saindo da faculdade, talvez já começando a vida própria, e você vai estar talvez com a sua esposa com uns gastos menores naquela época. Então, a primeira coisa é, vamos pensar qual que é essa renda que você precisa lá na frente. Depois que a gente define, por exemplo, vamos supor, eu quero me aposentar com R$5.000. Uma renda de R$5.000 lá na frente vai me dar uma vida razoável, que eu possa viver tranquilo com a minha esposa, com meus filhos, e eu não preciso ter nenhuma vida exorbitante, extravagante, com várias coisas. Então, R$5.000. Depois que a gente definiu esse valor, a gente precisa saber qual que seria o montante necessário para a gente ter investido. E aí a gente pode pensar num investimento de baixo risco, de renda fixa, que eu devo ter para gerar essa renda. No exemplo aí, por exemplo, vamos supor, se 5.000, quanto que eu deveria ter de montante? 500.000, 600.000 para me gerar essa renda de 5.000 mensalmente. E a gente tem que definir quanto a gente vai poupar por um mês. E como eu falei anteriormente, a gente tem que tentar poupar o máximo de dinheiro possível para que lá na frente esse montante seja bem grande para gerar essa renda mensal para a gente. Precisamos tentar reduzir qualquer gasto com supérfluo para conseguir aumentar o nosso investimento mensal, ou seja, com o controle financeiro que vocês vão fazer, identifique o que é supérfluo, o que você pode tirar daqueles gastos mensais para que você possa investir. Por exemplo, um cafezinho aqui, outro ali que você toma e no final do mês você vai ver que está gastando 50, 100 reais por mês com café. Você realmente precisa daquele café na rua naquele momento? Você pode cortar pela metade, já seriam mais 50 ou 100 reais aí por mês de investimento que você pode fazer. Encontrar novas fontes de renda. O que pode gerar uma nova renda ou uma renda maior? Como eu falei anteriormente, é extremamente importante que você invista em sua carreira, principalmente se você está no início. Investindo na sua carreira, você pode se tornar um profissional mais qualificado e ganhar mais. E assim, aumentando pouco o seu padrão de vida e aumentando o volume de investimento mensal que você pode ter. Então é extremamente importante você encontrar novas fontes de renda e pode ser que uma delas seja alavancar a sua carreira. Então vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho de exemplo das metas. Vamos supor que lá na frente
você queira receber um montante de R$7.000 para se aposentar. Ou seja, com R$7.000 eu estou tranquilo, consigo viver minha vida, consigo bancar as contas da minha casa e viver uma vida tranquila, sem extravagâncias. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos supor que a gente não quer correr risco nenhum e quer aplicar num investimento de baixo risco, de renda fixa. E a gente pode encontrar facilmente no mercado aí rendimentos de 0,9% ao mês. Então, a gente fazendo a conta inversa, quanto que a gente precisaria ter de montante? R$780.000. Então, aqui está um plano aí para vocês. Vocês querem ganhar R$7.000 correndo baixo risco lá na frente? A meta é juntar dinheiro para chegar nos R$780.000, para que isso lá na frente te gere uma renda de 7.000 e você se considere aposentado. Mesmo que você lá na frente queira trabalhar, fazer alguma coisa, mas você tem essa renda que vai te possibilitar a aposentadoria mais cedo. E aqui eu vou deixar agora alguns exemplos aí dessas metas. As rendas mensais aí, para vocês terem uma ideia, 5.000, 7.000, 10.000, 15.000. E aqui eu dou 3 exemplos de percentual de rendimento mensal, para vocês terem uma noção de qualquer percentualzinho, por menor que seja, faz uma enorme diferença. E aqui na simulação eu mostro 3 percentuais: 0,8%, 0,9% e 1,10% ao mês. Vamos comparar aqui para que vocês possam ver essa diferença. Se você quer ter uma renda de R$5.000 e lá na frente você consegue um rendimento mensal de 0,8%, o montante que você precisaria era de R$625.000. Agora, se você conseguir um investimento que te renda 1,10% ao mês, esse montante já cai para R$454.000. Olha o tamanho dessa diferença de montante devido a apenas 0,3% no seu rendimento. Então, o percentual é extremamente importante para que você possa lá na frente ter um montante maior ou menor. Por exemplo, se você quer ter uma renda de R$10.000 e o seu rendimento te gera 0,8%, você precisaria de R$1.250.000. E se você conseguir um rendimento de 1,10%, você teria que R$900.000. Então, vale muito a pena você estudar, investir na educação financeira para conhecer quais são os melhores investimentos que a gente tem hoje, amanhã ou no futuro, que possa te render esse percentual, por menor que seja mais, porém lá na frente você vai ver que vai fazer toda a diferença do mundo esse percentual. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos para o segundo ponto aqui da nossa palestra, que seria os juros compostos. Vamos explicar um pouquinho o que são esses juros compostos. Nada mais é do que fazer o seu dinheiro render em cima dele mesmo. Ou seja, se hoje você tem R$1.000 e esses R$1.000 te geram R$100, no mês seguinte você vai ter R$1.100. E aí os juros do mês seguinte não vão ser R$100 igual ao do mês passado. Vai ser os juros em cima de R$1.100 ao invés de R$1.000. E isso é o juro composto, ou seja, os juros que você recebe no mês passado entra para o seu montante e os juros do mês que vem vai ser sobre o seu montante. Então isso aí faz seu monte crescer exponencialmente lá na frente. E aqui eu vou mostrar qual que é essa fórmula, caso vocês queiram simular isso em casa, no Excel, por exemplo. A fórmula é bem simples. F igual a P vezes 1 mais I elevado a N, onde o F seria o seu valor futuro, o P, o valor que a gente pode investir no presente, o 1 seria o número 1 mesmo, o I seria a rentabilidade, que a gente consegue mensalmente, aí no caso anterior eu mostrei três rentabilidades, e o N seria o número de meses que esse investimento vai estar correndo. E aqui agora eu vou dar alguns exemplos reais. Se você investiu hoje R$10.000 numa taxa de 0,4%, vamos supor que 0,4% seja a poupança aí, que a poupança talvez seja um pouquinho mais, 0,5%, 0,50% e alguma coisa. E aqui eu também mostro 3 tipos de rentabilidade, 0,4%, 0,8% e 1,2%. E olhe só a
diferença entre eles. 10 mil reais investidos hoje, daqui a 20 anos, que seriam 240 meses, se você tem uma taxa de 0,4% ao mês, esse dinheiro vai estar valendo 26 mil reais com juros. Se você tem uma rentabilidade de 0,8, ele já vale 67 mil, e se essa rentabilidade for de 1,20, ele sobe para 175 mil reais. Ou seja, é brutal essa diferença, porque os juros compostos trabalham exponencialmente durante aí vários períodos. E aqui, só para vocês terem uma noção, 0,4% de diferença entre o 0,4 e 0,8 te dá 250% de diferença em 20 anos. E 0,8% dá 672% de diferença. É brutal. Ou seja, se você tem um investimento que está te pagando 0,4 e um de 1,2, por exemplo, o de 1,2, que tem essa diferença de 0,8%, que pode parecer pouco para você agora, em 20 anos, vai fazer seu dinheiro render 672% a mais. Ou seja, se você tem 50 mil reais hoje para investir e aplica na poupança que vai te dar 0,40%, se você não investir mais nada, daqui 20 anos, esses 50 mil reais vai estar valendo 130 mil reais. Agora, se você investiu 50 mil em uma aplicação que rende 1,2% ao mês, daqui 20 anos vai estar te valendo 875 mil reais. É brutal essa diferença, pessoal. Então, extremamente importante. Invista na sua educação financeira, conheça os investimentos e lute para conseguir investir seu dinheiro no melhor investimento possível. Qualquer diferença, por menor que seja nesse percentual, dá uma enorme diferença lá na frente. E você tem que tentar sempre buscar o maior. Vamos lá. Aqui eu vou dar um exemplo aí de dois tipos de investimentos, né? Poupança, que eu não recomendo, né? Mas poupança tem um rendimento aí média de talvez 0,5% ao mês. E aqui é um gráfico de 10 anos. Uma pessoa investindo R$250 por mês e a outra investindo R$600 por mês. E você vê que a curva não é linear, as duas não são linear certinha. Você vê que elas vão abrindo conforme o seu montante é maior. Então, ó, R$250 por mês, em 10 anos você tem 42 mil reais. E R$600 por mês durante 10 anos você tem 102 mil reais. Então a diferença é brutal aqui também, mesmo com rendimentos sendo pouco, 0,5% ao mês. Se isso aqui a gente estiver simulando com talvez 1%, vocês iam ver que o valor final aí do montante seria muito maior. Então, isso aqui é só para vocês terem noção de quanto maior que é o seu aporte, maior o seu investimento, mais essa curva final vai abrindo e o seu montante final vai aumentando. Vamos lá, agora o tópico aí, talvez polêmico aí, comprar versus alugar um imóvel. Vamos fazer um comparativo geral aqui, uma tabelinha. Liquidez financeira, comprar ou alugar. A liquidez financeira que eu digo aqui é, você precisa do dinheiro naquele momento. Se você tem um imóvel hoje de, sei lá, talvez 200, 300, 500 mil reais, e você precisa do dinheiro, você precisa se mudar, ir para uma outra cidade, ou qualquer que seja o motivo, a liquidez financeira para você transformar esse imóvel em dinheiro é muito baixa. É extremamente difícil você conseguir vender um imóvel rápido hoje em dia, a não ser que você jogue o preço do seu imóvel lá embaixo e consiga achar um comprador para ele. Mas se você quer vender o imóvel hoje no padrão do mercado, é difícil e demorado vender. Em contrapartida, no modelo aluguel, a gente tem esse dinheiro investido com a gente e a gente pode simplesmente romper o contrato, pagar uma multa relativamente baixa e achar um novo apartamento e começar um aluguel novo. Estabilidade. Quando você compra um apartamento, você tem a estabilidade porque ele é seu, você pode
mexer nele e não tem nenhum problema. Você está estável ali dentro daquele apartamento, você não corre o risco de precisar sair dele. Quando você mora de aluguel, normalmente você assina um contrato de talvez 2 anos, 3 anos com o dono do apartamento. E a sua estabilidade não é tão grande porque no final desse contrato o dono simplesmente tem o poder de falar que não quer mais alugar para você e encerrar o contrato e você precisa sair do apartamento. Então aqui fica esse ponto aí que talvez no aluguel a sua estabilidade seja um pouco mais baixa. Porém, também não é nenhum problema, você pode se comunicar antes com o dono do apartamento para saber se há interesse ou não dele continuar alugando. E se você vê que ele não tem mais interesse, você parte para buscar um novo apartamento, um novo aluguel. A flexibilidade. Quando eu falo flexibilidade aqui, eu falo de uma possível mudança que você precisa fazer. Você mudou de emprego, está trabalhando numa outra cidade e tal. A sua flexibilidade em se mudar não é tão grande quanto se você estivesse morando de aluguel. Talvez você não consiga vender o apartamento, vai colocar ele à venda e vai talvez demorar 6 meses, 1 ano para vender ele, e você vai ter que morar de aluguel durante esse prazo na outra cidade. Então, você não tem tanta flexibilidade. Em contrapartida, se você mora de aluguel e passa por esse tipo de situação, você pode romper o contrato de aluguel, pagando a multa aí necessária, e buscar um novo aluguel na nova cidade. O custo mensal entre comprar e alugar. O comprar, o seu custo mensal vai ser maior do que alugar. Qualquer tipo de financiamento aí que você vai dividir isso aí talvez em 20, 30 anos, o montante para você comprar, para você pagar esse financiamento todo mês é maior do que o montante que você vai usar para alugar. E mais na frente eu vou mostrar, isso vai ficar claro para vocês. E o último item aí seria a personalização. Quando você tem seu imóvel, fica muito mais fácil para você personalizar o apartamento, ou seja, pintar da cor que você quer, instalar móveis planejados, fazer as alterações nesses que você deseja. Em contrapartida, se você mora de aluguel, você talvez não tenha tanto essa função aí de poder arrumar a casa, mexer aqui, mexer ali, porque no final você vai ter que voltar tudo isso porque era antes para entregar para o dono no momento que você quiser encerrar esse contrato. Então vamos lá, quanto custa a brincadeira aqui? Eu vou falar aqui alguns dados relevantes às grandes capitais do Brasil, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje o aluguel ele varia entre 0,35% e 0,55% do valor do imóvel. Ou seja, fazendo uma conta grosseira, se um imóvel vale talvez R$1 milhão, o aluguel desse imóvel estaria na faixa de R$ 3.500 a R$ 5.500 por mês. E aqui um exemplo aí, né? Falei de 1 milhão, mas agora aqui R$500 mil. Se o imóvel que você quer alugar custa R$500 mil, você pode ter certeza que ele vai estar variando entre R$2.000 e R$2.500 por mês. E qualquer investimento hoje de baixo risco, se você pesquisar bem e ter essa educação financeira, você consegue achar investimentos que pagam de 0,8% a 1,2%. E aqui, sem fazer muito cálculo, apenas mostrando esses comparativos para vocês conseguem perceber que o valor do aluguel, por maior que ele seja em relação ao valor do imóvel, ele vai estar na faixa de 0,55% ao mês. Em contrapartida, se você está investindo seu dinheiro em investimentos de baixo risco, ele pode render 0,8% a 1,2%. Ou seja, você consegue diferenciar já que existe essa diferença entre o valor do aluguel e o valor de investimento, onde o investimento é maior. Quando a gente fala de financiamento, as taxas médias aí que a gente está encontrando por mês é em volta de 1% ao mês, e é isso que a gente vai apresentar aqui nas simulações. Então vamos lá. Primeira simulação. Compra versus aluguel. Então aqui é uma simulação que eu fiz através do site Mais Dinheiro, e vocês podem ver o link aqui, vocês podem entrar lá e fazer simulações também, onde eu simulo aqui a diferença entre comprar e alugar um apartamento de R$600 mil, ou seja, o valor do imóvel é R$600 mil, considerando que a taxa de financiamento é em torno de 1% ao mês. Estou fazendo uma simulação de 20 anos, ou seja, 240 meses de financiamento,
E estou estimando aqui que o aluguel desse imóvel em específico seria na faixa de R$ 2.350, que estaria ali entre 0,4%, 0 ao mês. E estou simulando aqui que a gente vai comparar esse financiamento versus um rendimento aí que a gente pode aplicar e ter um rendimento de 0,9% ao mês. E considerando aí que a inflação de 0,5% ao mês. Vamos lá, quais são os resultados que isso mostra pra gente? Então, a coluna da esquerda é comprando e alugando. Então, vamos entender um pouquinho. Comprando, a parcela real do financiamento desse imóvel de R$600 mil, ou seja, vamos supor que você está financiando R$600 mil, o imóvel talvez seja um pouquinho mais caro. A parcela dele em 20 anos seria na faixa de R$6.600 por mês. E, como a gente viu, o aluguel dele é R$2.300, R$2.350 por mês. Então, a diferença desses R$6.600 e R$2.350 está aquilo do lado no valor poupado por mês. Ou seja, só nessa diferença você conseguiria pagar seu aluguel e ainda está poupando por volta de R$4.256 todo mês. E aí aqui vem o resultado final, né, para vocês se surpreenderem totalmente. Aquele imóvel que valia R$600 mil, depois de 20 anos você pagando toda a inflação, os juros e tudo mais, você acabou pagando R$1.585.000 nele. É muito dinheiro. Em contrapartida, se você decide morar de aluguel, pagando os R$2.350 e tendo a educação de todo mês fazer o aporte, fazer o investimento daquela sobra, ou seja, daqueles R$4.200, no final dos 20 anos, além de ter morado de aluguel por todo esse tempo pagando direitinho, você ainda vai ter acumulado R$1.422.000. Então, pessoal, fica aí para vocês pensarem, para vocês refletirem. Agora eu vou mostrar uma segunda simulação de um aluguel um pouco mais barato. Agora a simulação é de R$450 mil, ou seja, estamos financiando R$450 mil e vamos supor que o aluguel desse apartamento seria R$2.100, com os mesmos valores, 1% ao mês de taxa de financiamento durante 20 anos e o seu rendimento de 0,9%. Então, vamos ver o resultado agora. Comprando versus alugando. Para você comprar o seu apartamento aí financiado de R$450 mil, o valor da sua parcela mensal seria quase R$5.000 por mês. E considerando que o seu valor de financiamento seria R$5.000, você conseguiria poupar R$2.855 aproximadamente. Seu apartamento de R$450 mil, você teria pago no final quase R$1.190.000. E se você optasse pela opção de alugar, além de ter morado todos esses 20 anos de aluguel, talvez em diversos locais, você ainda teria um montante aí de R$955.000 investido aí. Vamos para a simulação agora número 3, de um apartamento um pouco mais barato. Agora R$300 mil, com um aluguel de R$1.450 por mês. Comprando esse imóvel aí financiado, você teria uma parcela de aproximadamente R$3.300 pagar por mês. E no final, esse imóvel de R$300 mil sairia por volta de R$790 mil depois de 20 anos. Em contrapartida, alugando, você consegue poupar todo mês R$1.850 e no final dos 20 anos você tem aí quase R$620 mil poupado e gerando renda para você. Vai chegar um momento em que o próprio montante que você tem é suficiente para pagar o aluguel e continuar te gerando mais renda. Então aqui agora eu vou te mostrar o resumão disso tudo aí, né? A compra versus aluguel. As 3 simulações que a gente fez, né? 600 mil, 450, 300 mil. Caso você queira comprar eles, o valor da parcela do financiamento aproximado seriam esses valores. R$6.600, R$5.000, R$3.300. Quanto você vai ter pago no final dos 20 anos, ou seja, você vê que a diferença aqui é muito grande, né? De 600 mil você pagou 1.585 no final, 450, 1.189, 300 mil, R$792 mil. Ou seja,
Por mais baixo que possa parecer esses juros do financiamento, no final dos 20 anos ele é muito grande. Porque todo mês, todo ano vai ter a correção inflacionária, tal, dos índices, e isso aí tende a subir exponencialmente. Em contrapartida, você morando de aluguel, o valor aproximado do aluguel de cada apartamento, vocês vão ver que variam na faixa de 0,4% do valor do imóvel, podendo variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. E o montante que você consegue poupar todo mês, comparando o valor que seria o seu financiamento menos o aluguel. Ou seja, você conseguiria poupar todo mês esse montante, e se você poupar numa aplicação que te geraria 0,9%, que é uma aplicação de baixo risco, renda fixa, ao final dos 20 anos você teria esse total acumulado, ou seja, 1.423.954.620, o que já estaria te dando uma renda mensal aí dessa ordem de grandeza, 12.800, 8.500, 5.500. Ou seja, se você hoje tem 20 anos de idade e está começando aí sua carreira, tal, sua vida, e está pensando em financiar, pensa um pouquinho e começa a estudar um pouquinho mais sobre educação financeira para que você tenha esse conceito e consiga tomar suas próprias decisões e ver o que é melhor para você, se é comprar versus alugar um imóvel. E aí fica para vocês definirem isso aí. A gente sabe aí que muita gente tem aquilo na cabeça de casa própria, eu preciso ter minha casa própria aqui e tal, e acabam entrando em financiamentos de 20, 30 anos, e assim que começa a pagar a primeira parcela, já fala que a casa é dele e tudo mais. Porém, essa casa aí, essa assertividade de falar que a casa é nossa, não é 100% correto. Porque se você parar de pagar, o banco pode muito bem entrar com um processo e tomar a casa de volta para ele, porque você não acabou de pagar ela. Então essa casa própria, na realidade, ela vai ser 100% sua apenas quando acabar o financiamento. Até lá, a casa é parte sua e parte do banco. Se você parar de pagar, você vai ver que pode ter um processo e o banco tomar a casa de volta. Vamos para o quarto ponto aqui da nossa palestra, que seria o acúmulo de capital. Vamos dar algumas considerações gerais aqui sobre o que a gente vai considerar. Eu fiz as simulações aqui através do site Clube dos Poupadores. Não considero inflação aqui nessas simulações. Estou estimando que a gente teria um rendimento bruto de 12% ao ano, num período também de 20 anos, para a gente simular aqui. Então vamos lá. Isso aqui está no site aqui, clubedospoupadores.com, e vocês podem entrar lá para fazer essa simulação também. Então aqui eu fiz uma simulação, investindo R$1.000 por mês durante 20 anos. Então vocês podem ver aqui quantos meses a gente está aplicando, né? 240. Qual que é o valor mensal, R$1.000. Qual que é a rentabilidade anual, 12% bruto, que daria um rendimento mensal aí de 0,9%. Quanto a gente já tem para fazer o aporte inicial, nesse caso aqui eu estou simulando com 0, e quanto a gente teria no futuro. Então vocês podem ver aqui que R$1.000 hoje investido todo mês, daqui 20 anos, vai te possibilitar ter um montante de R$911.000. E aqui vem uma outra parte interessante, né? Que se você simular que vai fazer 360 saques mensais, ou seja, por 360 meses você vai fazer retiradas mensais desse montante, você consegue fazer retiradas de R$9.700. E o seu montante continua lá intacto, gerando renda, sem baixar o nível dele. Então, é extremamente importante que você junte o máximo, o mais cedo possível e constantemente. Precisa ter essa constância e investir todo o mês. Agora eu vou fazer uma simulação bem similar, investindo R$1.000 por mês, só que agora com quem já tem R$10.000 para investir naquele momento, né? Vamos supor que você comece hoje, você tem 10 mil, você botou os 10 mil no seu investimento e depois todo mês R$1.000. E olha só que interessante a diferença. O que esses R$10.000
investidos no mês 1 tem de diferença lá na frente? Vocês podem ver que de R$911 mil, que seria o nosso montante futuro na primeira simulação, na segunda já passa a R$1.007.000. Ou seja, esses 10 mil investidos no primeiro momento, em 20 anos, eles correspondem a quase R$100 mil de diferença. E isso é devido ao efeito dos juros compostos. E aqui também o resultado dela, né? Em 360 retiradas, aí você poderia fazer retiradas mensais de R$10.365, sem que o seu montante se mova do lugar. Ou seja, você vai sempre estar com um montante na faixa de R$1 milhão e podendo fazer retiradas de R$10.365 por mês. Vamos passar para uma segunda simulação, investindo agora R$1.500 por mês, pelo mesmo período, com as mesmas premissas. Você vê que R$1.500 por mês em 20 anos você já consegue R$1.366.000, onde a sua renda mensal de retirada poderia ser R$14 mil, e a mesma coisa, investindo R$1.500, porém com um aporte inicial, com um investimento inicial de R$25 mil, seu montante já sobe para R$1.600.000. Então aqui, olha que interessante, R$25 mil de diferença no ponto inicial vão te dar aí por volta de R$240 mil, R$250 mil de diferença lá na frente. E isso também é juros compostos, pessoal. Vamos lá. Você tem que ter esse conceito na cabeça e buscar essa rentabilidade aqui mensal sendo a maior possível. Porque quando eu fiz a simulação lá anteriormente, vocês viram que 0,4% nessa rentabilidade mensal vai te dar uma diferença de aproximadamente 250% lá na frente. Vamos lá, outra simulação, pessoal. R$2.000 por mês durante 20 anos. Olha aqui, ó, seu valor montante futuro, R$1.822.000, te possibilitando ter retiradas mensais de R$18 mil. Se você tem os R$25 mil aí aplicados inicialmente, seu montante já sobe para R$2.063.000. Ou seja, retiradas mensais na faixa de R$21 mil. E uma última simulação agora aqui, R$2.500 por mês durante 20 anos, vai te possibilitar R$2.278.000, com um aporte, com uma retirada mensal de R$23 mil. Enquanto que se for uma simulação semelhante, porém com R$25 mil iniciais, você vai ter aí R$2,5 milhões de montante, que daria um rendimento mensal de aproximadamente R$25 mil. Então vamos fazer uma tabelinha geral aqui com o resumo dessas simulações que a gente fez. Então está aqui, né, as 8 simulações que a gente fez, sempre com um valor por mês, iniciando com 0 ou com um aporte inicial. E vocês conseguem ver aqui o acumulado, né? A gente pode falar que 20 anos é um longo prazo, a gente não consegue aguardar tanto tempo, mas pessoal, a vida vai passar de qualquer jeito. E quando você menos vê, vai ter passado esses 20 anos. E seria muito melhor que esses 20 anos tenham passado e você investido e tem esse montante lá na frente para te gerar essa renda, do que a vida passou, você não juntou nada e precisa continuar trabalhando loucamente aí para conseguir ter essa renda mensal e poder sustentar aí você e sua família por muitos anos ainda, né? E aqui eu estou fazendo uma simulação de 20 anos, ou seja, se você é jovem aí, está começando agora, talvez você não tenha todo esse montante para investir. Porém, você pode começar com menos, R$100, R$200, R$300, ou seja, o máximo que você conseguir investir. E conforme o tempo for passando, você for ganhando mais, você ter uma carreira profissional aí que vá te gerando aumentos salariais constantemente, o seu nível de investimento tem que crescer proporcionalmente e sempre estar guardando o máximo possível, porque quanto maior o seu investimento inicial, maior vai ser seu bolo lá na frente. Então aqui vocês veem, né, pessoal, R$1.000 em 20 anos com rendimento de 12% aí, vocês têm aí na faixa de quase R$901 milhões, que já é uma ótima aposentadoria, pessoal.
Vamos supor que vocês tenham 25 anos e daqui 25 anos, daqui 20 anos você tem 45 anos, ou você tem 20 e daqui 20 anos você tem 40 anos. Ter um rendimento mensal de R$9.000 por mês é muito bom, pessoal. Não é qualquer um que ganha esse nível de salário por mês, e com esse nível de renda aí é possível ter uma vida muito boa, sem tantas extravagâncias, mas é uma vida razoavelmente boa, pessoal. E aqui vamos indo, né? R$1.500, na faixa de 1.300.000 e 1.600.000, R$2.000 e assim por diante, pessoal. E vocês veem que a renda mensal desse valor aqui é extremamente interessante. Em contrapartida, se você tiver comprado um imóvel, financiado um imóvel, o seu nível de investimento vai ser menor, porque você vai ter gastando aquele dinheiro no investimento do financiamento. E como eu te mostrei, o valor da parcela do financiamento é menor que o valor da parcela de um aluguel. E se você pode pagar um financiamento, sei lá, de R$3.000, fica aí a reflexão se não vale mais a pena você pensar em alugar um apartamento de R$1.500 e se comprometer todo mês a guardar os outros R$1.500, investir esses outros R$1.500, que você vai ver que daqui 20 anos você morou de qualquer forma em um apartamento ou no outro e você não tem um apartamento, tudo bem, mas você tem a renda de aproximadamente R$1.300.000. E com essa renda de R$1.300.000 vai te gerar aí uma renda mensal de R$14.000, que você pode alugar um apartamento de R$5.000 extremamente bom, e ainda tem R$9.000 aí para suas despesas aí mensais, que é muita coisa ainda, hein, pessoal? O último ponto aqui é o plano de ação. O que a gente precisa fazer imediatamente hoje aí, após a nossa palestra? Vamos lá, a primeira coisa é comece hoje, pessoal. Muita gente aí tem na cabeça que estão investindo nelas mesmas, assistindo palestras, indo a treinamentos, lendo livros e demais ações aí que seria investimento em aprendizado. Porém, existe um problema, elas leem aquilo, assistem a palestra, cursam aquele treinamento, porém não colocam nada em prática. E é extremamente importante que você coloque em prática aquilo que você aprendeu. Uma, para que você consiga estabelecer aquilo na sua cabeça, e a outra é para que realmente você faça acontecer e não fique apenas no conhecimento. Você tem que fazer aquilo acontecer. E uma dica importante, pessoal, é que você divulgue isso, ou seja, você explique para as outras pessoas o que você conheceu. Quando você explica isso para uma outra pessoa, o seu nível de retenção do conhecimento aumenta muito. Então, é interessante que vocês compartilhem o que você aprendeu hoje aqui. Como eu falei no começo da palestra, eu vou estar disponibilizando o PDF de brinde para vocês. Eu vou falar o endereço do site daqui a pouquinho. E é interessante que vocês compartilhem esse link com outras pessoas, para que outras pessoas possam ter essa informação, para que elas possam refletir, e que você tire dúvida dessas pessoas. Assim você vai reter mais esse conhecimento. Outra coisa extremamente importante, invista em você. Se a gente quer crescer na vida, pessoal, profissional, financeira, é extremamente importante que a gente tenha esse investimento na gente. Investir na carreira é extremamente importante. Por isso que eu digo isso. Vocês viram aí que os juros compostos trabalham a nosso favor. Então, quanto maior o nível de investimento que você possa fazer por mês, maior vai ser o seu montante no final. Então, você investindo em sua carreira hoje, em treinamentos de desenvolvimento profissional, treinamentos técnicos específicos, é extremamente importante para que você consiga subir na carreira, alcançar novos cargos, alcançar novos salários e com isso ter rendimento mensal maior e com isso investindo maior nos seus investimentos para ter o seu montante. E como eu falei para vocês, eu tenho meu site turbinesuacarreira.com e é um site onde eu desenvolvo profissionais. Como eu sou coach de carreira, eu desenvolvo programas
específico para profissionais que querem crescer na carreira, profissionais que gostariam de se tornar profissionais de alta performance e com isso buscar altos salários e serem buscados nas empresas por aí afora. Então daqui a pouquinho eu vou dar o endereço do meu site para vocês fazerem o download do PDF e vocês cadastrando seu e-mail lá, você vai receber informações sobre o meu treinamento também. Educação financeira, não tem a menor dúvida que vocês precisam se educar. Meu conselho para vocês, se vocês são iniciantes, comecem por renda fixa, descubram quais são os investimentos de renda fixa que pagam um valor aí que a gente considera razoável, que são, por exemplo, esses que a gente mostrou, 0,8, 0,9, 1%, um pouquinho mais de 1% ao mês. E se vocês quiserem, me mandem um e-mail que eu posso disponibilizar alguns materiais interessantes sobre esse tema e indicar alguns treinamentos específicos que eu mesmo já participei e recomendo bastante. O terceiro ponto é: comece hoje o seu controle financeiro. É extremamente importante que você controle tudo que entra e tudo que sai dos seus gastos. E esse controle pode ser simples, numa planilha em Excel, por exemplo. Você precisa saber onde você está gastando esse dinheiro, o que é supérfluo, o que você pode reduzir de custo para aumentar o seu nível de investimento, ou seja, o seu aporte mensal em cada investimento. E se você se cadastrar no meu site, você pode também mandar um e-mail para mim, que eu tenho algumas planilhas aí que eu posso te mandar para fazer esse controle financeiro. É extremamente importante que você saiba exatamente onde você está gastando todo o seu dinheiro. E só assim você vai conseguir enxergar e saber onde você pode reduzir custos para aumentar o seu nível de investimento, pois o objetivo é esse: aumentar o nível de investimento mensal que você possa ter para que isso possa te gerar um montante lá na frente suficiente para que te gere uma renda e você possa se aposentar. Eu também utilizo um software específico para controle financeiro, que eu também posso indicar para vocês aí mais para frente, se vocês se interessarem. Basta apenas que vocês me enviem um e-mail ou se cadastrem no meu site, que eu vou estar enviando essas informações para vocês. Quarto ponto é: invista na sua educação financeira. Estude quais são esses possíveis investimentos que você possa ter esse rendimento aí maior que seja. A gente tem diversos investimentos hoje em dia aí, vou citar alguns aí: Tesouro Direto, LCI, LCA, Bolsa, entre diversos outros. Então é interessante que você estude eles e saiba em qual investir, em qual momento investir. Como eu falei para vocês, já fiz diversos cursos nessa área de educação financeira, consigo dizer com clareza aí quais são bons e quais são, e se vocês tiverem interesse, enviem um e-mail para mim que eu posso recomendar alguns cursos, especialmente para você que está começando nessa área e não conhece muito. Tem cursos aí baratos e extremamente eficazes que vocês podem fazer. Apenas mande um e-mail para mim que eu vou lá e encaminho para vocês quais são esses cursos aí que eu recomendo. Além de alguns livros também extremamente interessantes aí sobre o assunto. Como eu falei para vocês, pessoal, vou dar de bônus, de brinde para vocês essa palestra, o PDF dela. E para que vocês façam o download dela, é só acessar o site www.turbinesuacarreira.com/bônus. E lá no site vocês vão ter aí a opção de fazer o download. Gostaria também de pedir a vocês que, se vocês gostaram dessa palestra, curtam a nossa página lá no site turbinesuacarreira.com, para que possa prestigiar a gente também. Aí, pessoal, agora tudo depende apenas de vocês. Se vocês têm um sonho a perseguir, que seria se aposentar o mais cedo possível, tudo depende de vocês e vocês precisam tomar ações massivas para que seus sonhos se tornem realidade. Ninguém vai te dar esse sonho aí de mão beijada, não adianta esperar que ele vá cair do céu. Você tem que ir atrás dos seus sonhos, buscar eles, ir atrás. Talvez não seja fácil, porém a vida vai passar, o tempo vai passar. E se você não começar hoje, você pode se arrepender lá na frente de não ter
começar do seu sonho, porque pequenas ações que você começa a fazer hoje, com frequência, ou seja, com uma educação repetidamente, mês a mês, vai te dar um resultado extraordinário lá no final. Então, tome ação, por menor que seja. Entre lá no site que eu falei para vocês, turbinesuacarreira.com/bônus. Faça o download dessa apresentação. Reveja os conceitos. Entre nos sites que eu fiz as simulações. Façam suas próprias simulações. Tomem suas decisões, reflitam e vejam o que vale mais a pena ou não. E aqui, pessoal, uma mensagem aí que eu gosto bastante de colocar nas minhas palestras é: pense grande. E aí faz uma metáfora aqui com a águia, né? Elas não comem moscas. As águias sempre buscam animais maiores do que ela. E o perigo não é você pensar grande e não conseguir atingir aquilo que você deseja. O perigoso é você pensar pequeno o suficiente e conseguir atingir apenas aquela pouca coisa que você pensou em atingir. Então, pessoal, precisa pensar grande. Vá atrás de algo grande, pois se você não atingir, você pelo menos tentou e com certeza talvez chegou mais longe do que se você tivesse buscando uma meta pequena. Porque quando você coloca uma meta muito pequena, você talvez atinja essa meta pequena e se contente com aquilo e não vá atrás de mais. Então é extremamente importante que você pense grande e vá em busca daquilo que você quer. Tudo depende apenas de você. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa palestra. Espero que vocês tenham gostado aí. Gostaria de agradecer imensamente aí a todos vocês aí por estarem com a gente aí durante essa palestra. Espero que tenha ficado claro aí o meu ponto de vista sobre morar de aluguel e se aposentar aos 40 anos. Ou seja, se você tem 20 anos hoje, comece a investir hoje mesmo. Se você tem um pouco mais, comece a investir imediatamente, pessoal. A ideia aqui é que em 20 anos você investindo, você vai ter um volume de dinheiro lá na frente suficiente que te gere uma renda que você possa se aposentar. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Muito obrigado ao Thiago Feitosa pela oportunidade de estar aqui no Congresso de Finanças 2014. Espero que vocês tenham gostado. Ficam aqui todos os meus contatos para que vocês possam entrar em contato comigo. Faça o download dessa palestra aí no www.turbinesuacarreira.com/bônus. É extremamente importante que você compartilhe esse conhecimento que você aprendeu hoje aqui com outras pessoas. Dessa forma você consegue reter aquilo que a gente conversou aqui hoje. E, pessoal, atitude é tudo. Tome uma atitude hoje mesmo. Comece o seu plano, comece a montar uma planilhinha com seus gastos mensais. Se você não tem problema, manda um e-mail para mim que eu vou disponibilizar para vocês uma planilhinha dessas. E qualquer dúvida aí que vocês tenham tido durante a palestra, qualquer feedback positivo, negativo, envie e-mail para mim. Meu e-mail é leandrosierra@turbinesuacarreira.com. Fica aqui então, muito obrigado pela participação de todos e espero vocês lá no meu site. Muito obrigado e até logo. Leandro, muito obrigado pelo seu conhecimento, muito obrigado por compartilhar com a gente aqui no Congresso tanta informação com segurança e propriedade. E a você que nos assiste, não deixe de conferir o Acesso Diamante. Lá você poderá ver e rever essa e outras palestras quantas vezes você quiser. Você também terá acesso a 9 cursos exclusivos desenvolvidos exclusivamente para você. Além disso, no Acesso Diamante também tem bônus exclusivos dos palestrantes. Confira o Acesso Diamante, vejo você na nossa área do Acesso Diamante e vejo você na próxima palestra. Um grande abraço e até lá!